Hello, hello, muito boa tarde aqui nos Estados Unidos. Aqui são 5:30 da tarde. Para quem está aqui, muito boa tarde. Para quem está no Brasil, boa noite. Iniciando mais uma live. Seja bem-vinda, mulheres amadas. Minhas amigas, hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso que é confiança. O chamado para confiar novamente. Tenho participações especiais hoje. Sejam bem-vindos. Chama as amigas. Se a vida está travada em alguma área, se tua vida não flui como a minha não fluía, vamos estar junto aqui nesse bate-papo. Eu falo que é um bate-papo, né, gente? Eu queria tanto poder baixar aqui um pouco, mas não dá, mas tá bom. Tá bom aí a imagem? Seja bem-vindo, Alano. Seja bem-vindo. Alano, solicita para entrar, por favor, que como eu falei, hoje a live, um bate-papo hoje para nós, né? Tá despertando um pouquinho mais a consciência e tá tendo uma vida fluida, tendo relacionamentos saudáveis. Então, bora lá com o nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado entrando. Vamos falar, gente, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Olá! Olá, Seja boa noite. bem-vindo! Obrigado. Tudo bem? Me ouve bem? Tranquilo? Ouve bem, tranquilo, Alano, tranquilo, sejam Que bem-vindos. bom. Estou chamando as pessoas para estar aqui com a gente, né? Hoje, para a gente falar de um tema excelente, que é a confiança, né? E desse e-book, que nossa, tá dando eco agora, não sei porquê. Tá dando eco? Eu tô conseguindo te ouvir bem. Você me ouve bem? Tava dando um eco assim. Laís entrou, bora, Laís solicita para entrar também. Gente, olha que convidados mais que especiais hoje. Laís entrou aqui, eu vi aqui, paz, Helenildo, viu aí, Alano? Paz. Paz. Laís entrando também. Solicita aí, Helenildo. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo onde a gente vai falar sobre confiança, gente. O chamado para confiar novamente, na verdade, que é um e-book, né, que eu tenho. E assim, nossa, gente, quando eu li, Alano, já vou dar o meu depoimento. Gente, eu chorei tanto. Lendo o meu e-book, lendo a minha história, relembrando, né, como as emoções e as memórias, elas ficam vivas, né, em nós, assim, tão interessante. Não fica, né? Relembrar é reviver, né? Relembrar é reviver. Exatamente. Exatamente, relembrar é viver. E é mesmo, e como a gente fica relembrando, mas foi muito gostoso, assim, sabe? Nossa, tocou meu coração. Tocou muito meu coração, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vi a Laís entrando, mas ela não solicitou, você tá vendo aí? Deixa eu ver aqui. Aqui, aceitar. Solicitou sim, eu que tô dormindo aqui. É porque aparece aqui embaixo e eu não vi. Aí, Laís, que bonita! Gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Igualmente. Gente, muito feliz de reunir vocês de novo, para a gente se ver novamente, né? Numa Bom, quinta-feira e da gente estar aqui podendo contribuir com a vida das pessoas, né? Trazendo um pouquinho do nosso conhecimento e falando hoje um pouquinho desse livro, né? Que eu estava falando pro Alano, Laís, que quando eu estava lendo o livro, né? O e-book, eu chorei. Mas eu chorei. Eu li a segunda vez, eu chorava de novo, quer dizer. E a gente estava falando das emoções, né? Porque acaba que eu estava revivendo, né, as emoções, vendo a minha história, mas com muito orgulho e gratidão a Deus em primeiro lugar, né? Por ter dado inspiração para mim, pela minha irmã, e assim, espero que isso toque a vida de várias pessoas. E aí eu quero, né, saber um pouquinho mais de vocês, né? Como é que, né, esse livro também, esse livro online, é um e-book, né, gente? Pode estar trazendo alguma mensagem, algum despertar, algum conhecimento para vocês. Cadê a Marciana? Vocês viram se ela entrou? não vi.
Deixa eu ver se ela mandou, gente. Vão entrando aí, gente. Ó, convida as pessoas. Como faz? Ah, Deixa eu olhar Marciana, aqui. cadê você? Porque aí nós vamos começar. Ó, convida as pessoas para estar aqui com a gente, um bate-papo. Vocês podem fazer perguntas. Eu gosto muito de interagir. Eu falo, é muito leve. Meu lema é leveza e alegria, né? Então, nós estamos aqui com muita leveza, muita alegria. Mas já vamos começar. Eu quero que vocês apresentem um pouco, Alano, Laís, falando de vocês, falando da profissão de vocês, né? Falando um pouquinho, né? Só se apresentando para as pessoas conhecerem. Pode começar. Aí, fique à vontade. Ok. Prazer, meu nome é Laís Gama, eu sou psicoterapeuta, tenho uma licença na Flórida, atendo pacientes que residem no estado da Flórida. Estou entre Goiânia e Flórida, mas mais em Goiânia ultimamente. Eu venho trabalhando com casais, pessoas individuais há um tempo, e eu conheci a Ana quando eu precisei entender mais de mim. Eu tenho aprendido muito com ela e tenho agregado muito, né? Entender as ordens, entender o meu lugar. Sim. E eu acho que é isso. Obrigada, Laís. É uma honra poder ter essa troca, viu? Porque eu aprendo também muito com você. Né? Um trabalho lindo, somos colegas de profissão. Laís atende, né, aqui na Flórida. Os pacientes aqui fazem um trabalho incrível. Você atende online, né? Atendo online. Mas você 100% atende, online. mas você atende hoje do Brasil inteiro, né? Assim, você aberto mais aqui dos Estados Unidos. Mais os Estados Unidos, né? Eu estou fazendo alguns trâmites em Goiânia ou no Brasil. Em outros estados, sem ser Flórida, eu atendo como psicanalista. Ah, ok. Entendi. Muda um pouquinho. Mudou. Show de bola. E tem tudo a ver com a sistêmica. Sim. Né? Bert traz muito conceito da psicanálise. Aí, Marciana entrou. Marciana, solicita para participar quando você puder, viu? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Psicanálise com sistêmica. Bert trouxe muito conceito da psicanálise de Freud, né? Ele trouxe na verdade, o Bert ele fez um combo, né? De vários filósofos e trouxe um quê a mais, que foi o campo morfogenético, mas enfim, tá tudo conectado. A linguagem é muito, né? É muito conectado, tanto a psicanálise. E é lindo, viu, o seu trabalho. Aí, ó, Marciana solicitou aqui. Aceitei. Obrigada, viu, Laís, por ter aceitado e estar aqui. É um prazer estar aqui. Alano, você? Bom, que bom. Boa noite a todos. Eu sou Alano Mota, eu sou comunicador na área da publicidade, do jornalismo, trabalho também com produção audiovisual, mas buscando me conhecer melhor, né? Eu cheguei até a Ana Paula através da constelação, né? Da formação sistêmica. E isso, não só a gente vai se conhecendo, né, mas a gente vai conhecendo o que está à nossa volta. Então, nos ajuda muito a compreender, né, as pessoas, e sendo da área da comunicação, só me agregou, só me complementou, e está sendo um prazer estar com vocês, assim, crescendo, né, como pessoa, né, e ajudando outras pessoas também, principalmente. A Marciana não está conseguindo entrar, por que será? Será que é a conexão dela? Para mim foi um pouquinho difícil, porque eu não entendia que tinha que apertar. Entrou. Bem-vinda, Marciana. Beleza, gente. Seja bem-vinda, Marciana. Obrigada. Boa Seja noite. bem-vinda. Alano, assim, obrigada. A sua caminhada é linda também. Como o Alano falou, ele é comunicador, trabalha na área de comunicação, né, Alano? Tem muitos anos. E iniciou seu processo de autoconhecimento, né? Tem alguns anos também, principalmente dentro dessa filosofia sistêmica familiar, onde a gente trabalha as nossas raízes, a gente trabalha as nossas origens. E como isso é libertador, né? É libertador e fundamental para a gente ter uma vida fluida, para a gente construir uma história diferente e verdadeiramente honrar nossos pais. Porque nós estamos aqui para isso, né? É bíblico, honrar pai e mãe para que nossos dias sejam prolongados. E eu ainda acredito dias prolongados e dias felizes, né? E a gente honra com consciência. E consciência tem a ver com autoconhecimento, não tem outro caminho, né?
Olá, que maravilha prestigiar vocês, Ana Paula e Marciana. Ai, que Kátia, seja lindo. bem-vinda. Seja bem-vinda, bem-vinda. Muito bom ter vocês. Marciana entrou agora Sim. fazendo uma pequena apresentação de vocês, né? Falar um pouquinho do trabalho também de vocês. Aliás, apresentou o Alano. Fala um pouquinho, então, quem é Marciana. Meu nome é Marciana. Hoje eu falo assim, eu sou filha amada de Deus, Amém. né? E filha da Nadir e do Vicente. Nessa caminhada com a Ana Paula já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. E, e como a Ana Paula mesmo passa isso pra gente, é uma caminhada que passou a ser mais leve, a partir dessa filosofia de vida que a gente conheceu, né? E realmente, tem as dificuldades do dia a dia? Tem os desafios, mas a forma que a gente passa a enxergar esses desafios se torna mais leve, né? É, A partir do momento que a gente reconhece as nossas raízes, de onde a gente veio, a nossa origem, o propósito, para que a gente está aqui. E a gente está aqui é para servir, né? sim. E aí, nesse servir, nessa caminhada, a gente vai aprendendo a cada dia mais com essa filosofia de vida linda, 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 que é a sistêmica. Linda. É, Obrigada, Marciana. Sua caminhada também é linda, seu progresso é maravilhoso. E eu vou verdade. falar um negócio para vocês três. Gente, os três eu tenho a honra de falar também, meus alunos. Gente, né? Foi quase 2 anos, né, gente, na trajetória de aluno como aluno. Foi, foi. E alunos, clientes, terapeuta, constelação, é tudo que agrega, é muito lindo. Eu sou muito apaixonada nisso tudo. E é uma honra para mim ter vocês como alunos, clientes, primos, amigas, terapeutas e tudo. E muito obrigada, viu? Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, mas o mérito é de vocês. Pode ter certeza que o mérito é de vocês. E eu falo, em toda honra e toda glória a Deus. A gente é instrumento Amém. aqui, né? Amém. Mas o mérito é de vocês e eu já vejo frutos, né? Vocês já percebem frutos, eu já Sim. vejo frutos. Nas sementes que, né, vocês buscaram ter uma nova experiência, plantar na vida de vocês para colher novos frutos. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre o e-book, o meu e-book, o e-book e o livro online, que é o chamado para confiar novamente. Ai, eu falando, Marciana, eu falando aqui no começo, quando eu li, eu chorei muito. Eu também. Parece que eu vivi ali. Sim. Gente, e aí a gente tava falando, repetindo, né, Alana? Porque a Alana falou ver a história da perda da minha mãe, da morte da minha mãe, de toda a minha trajetória também. E, gente, eu fui lendo e fui chorando, né? Deus abençoou muito a minha vida, né? Assim, no sentido desse livro, desse e-book também. A Adriana, minha irmã, foi fundamental também nessa parceria. Nós somos parceiras na elaboração desse e-book, né? Nesse trabalho. E a primeira frase que a gente colocou, olha isso. Quando uma mulher, e eu não falo só uma mulher, né? Aqui é direcionado, mas quando uma pessoa, vamos assim dizer, um ser humano, decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Essa é a mágica da sistêmica, né? Dessa filosofia, porque nós somos seres conectados. O que é sistêmico? Conectado. Nosso corpo funciona de forma sistêmica. Se a gente tira o coração, o resto dos órgãos vão funcionar? Não, né? Então, um trabalha em conjunto com o outro. Então, a partir do momento que a gente nos cura emocionalmente, tá dando eco, né, Kátia? Melhorou? Acho que melhorou, né, gente? A partir Tô do ouvindo momento bem. que eu vou... Pra mim não tá dando eco, não. Tá ok. Tá, né? Tava dando um pouco de eco mesmo. Tá ainda. Mas, enfim, quando a gente cura, como nós somos seres conectados, isso reverbera não só em nós. Não só em nós. Então, aqui, ó, essa primeira parte do livro, né, do Bert Hellinger, por sinal, do nosso mestre, né, do nosso professor sistêmico e terapeuta, que deixou esse legado, ele falou isso. Quando uma mulher decide curar-se,
ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem, e eu acrescentaria aí ao mundo. Porque se eu me curo, me desenvolvo, me torno uma pessoa melhor, me torno uma pessoa mais leve, consigo desenvolver novos comportamentos e novas habilidades, isso vai reverberar na vida dos filhos, de quem vem depois, dos sobrinhos, dos netos e do mundo. E do mundo. Então, isso é fantástico, né? Então, o sistêmico é conexão. Nós somos seres conectados. Nós somos seres que estamos conectados. E nessa conexão, vamos aprendendo, vamos evoluindo e vamos, né, levando esse conhecimento para todos. E a sistêmica primeiro fez a diferença na minha vida também, gente. Vocês trouxeram aí, né, o depoimento de vocês que a sistêmica, né, toda essa filosofia, a constelação, a técnica que a gente utiliza também, transformou a vida de vocês, mas primeiro foi a minha. Eu conheci há quase 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Minha mãe faleceu há 12, né? E ela já tinha falecido. E ela foi a pessoa que trouxe esse conhecimento primeiro para o nosso sistema. Por incrível que pareça. Na época eu tinha lojas, né? E eu lembro que ela ia nos grupos aí em Goiânia, da Vânia e do Miguel, de 2 médicos que eu acho que ainda tem. E aí ela falava, minha filha, tem uma coisa que você tem que conhecer, minha filha. Gente, porque as coisas para mim eram tão pesadas e difíceis que não fluía profissionalmente, amorosamente, tudo muito difícil. Eu montei uma loja, montei outra loja, né, minha área. Então, assim, foi bom. Então, assim, glória a Deus. Mas era pesado, não fluía, né? Aí minha mãe começou aí, falou, minha filha. E eu falava pra minha mãe, o quê? Mãe, não tem tempo, na época. Não, mãe, tem tempo. E porque eu tinha uma loja que eu cuidava direto, né? Na época, uma loja que era de domingo a domingo e eu sozinha cuidando. Realmente não tinha, mas porque também não era a minha prioridade. Até que ela morreu de forma inesperada e foi a pior dor que eu passei na minha vida. Porque foi muito de forma inesperada, eu cheguei em casa, né? Ela tava morta, enfim. Tinha falado com ela às 7 horas, 9 horas, ela tava morta em casa. Então foi um baque que eu não desejo pra ninguém. E depois de 3 anos, como ela já tinha plantado a semente, minha mãe já tinha plantado essa semente em mim. Minha mãe já tinha plantado essa semente em mim. Constelação. Ela falava de constelação. A esposa de um primo meu falando. A esposa de um primo meu falando. Será que é porque vocês estão com o microfone? Eu não sei. A esposa de um primo meu falando. Vai ter uma reunião de constelação. Eu, constelação aonde? Ah, ali no Jardim América. Aí eu, sério, Tati? Nossa, minha mãe falava, tem interesse em conhecer. E aí eu fui lá na Marta, né? Conheci, participei do primeiro grupo de constelação e onde tudo começou. Depois eu lembro que foi na quinta, na sexta-feira já tinha um workshop, não sei se era um workshop final de semana, uma formação, não lembro. E a Marta falou, vem, participa, e foi ali a semente lançada. E foi onde o ponto de virada que mudou minha vida. Porque aí eu nem sabia, e esse é o problema, muitas vezes a gente nem sabe que questões que a gente carrega, né, de relacionamentos lá com pai, com mãe, na infância, origem, tudo faz com que a gente tenha posturas hoje que impede a nossa vida de fluir. Que impede a gente de confiar, que impede a gente de crescer, que impede a gente de evoluir. E lá que eu fiquei sabendo dessa história, dessa parada. E aí eu falei, nossa, que interessante. Depois de 1 ano eu voltei para minha área de desenvolvimento humano. Voltei para consultório e montei o grupo de constelação e até então. Gente, e eu, uma pessoa... O Alan parece que tá travado. Alan, tá aí? Alan travou. E eu só tô dando, né, me falando um pouquinho de mim. Eu formada como psicóloga, né, em Goiânia. Já tem 20... Formei em 2002. 24 anos hoje, né? 24 anos hoje. 24, gente? 2026. Uau! Na época, né? E maravilhoso, mas a sistêmica me deu base, assim, me trouxe para a área de desenvolvimento. Eu primeiro me olhar, eu me desenvolver de uma forma mais profunda, né, Laís? Porque na faculdade a gente tem uma base, né? Uma base. Mas depois eu aprofundei, voltei para minha área, comecei a palestrar
Gente, nunca imaginei que eu ia fazer palestra na minha vida. Nunca. Eu era uma pessoa super tímida, hiper tímida. E aí, fui destravando com o papai e com a mamãe, fui destravando ali com meus ancestrais, fui destravando, fui vendo meus dons e talentos. E aí, estou nessa jornada sistêmica, vamos por uns 8 anos, se eu não me engano, quase 10 anos, e sou muito grata e feliz, porque aí sim eu me encontrei novamente, né? Me encontrei e profissionalmente e hoje também amorosamente. Tenho um relacionamento sólido, um relacionamento feliz, né? Fiz grandes mudanças. Voltou? Solicita aí, Alano. Solicita aí novamente para você entrar. E, gente, então eu falo de algo que, né, gente? Vocês sabem um pouco da minha história, já me acompanham. No livro eu falei um pouco, né? E tô contando aqui para vocês. Alano, solicita aí. Não sei se deixa eu ver aqui. Aí. Que é importante a gente primeiro passar pelo nosso processo e até hoje. Eu falo que esse processo de autoconhecimento ele é contínuo. Até hoje, para sempre. Amém. Amém. Ad Até hoje. eterno. Hã? Ad eterno. Ad eterno. Exatamente. E aí agora eu quero saber um pouco de vocês. Hoje a gente vai falar desse, né, um pouco desse livro. É a primeira live de vocês? Eu já tenho algumas. Algumas, glória a Deus. Benção. Tamo junto, tamo junto. É bate-papo, gente, é bate-papo que nós estamos aqui. E eu quero saber de vocês, ó, e quem tá assistindo, manda esse aviãozinho para mais pessoas estarem aqui com a gente, para estar aqui nesse bate-papo super gostoso, com leveza, trazendo o conhecimento sistêmico, trazendo os ensinamentos desse e-book, gente, que tá fantástico. E eles vão contar um pouquinho, né, qual foi o despertar deles através desse e-book. Quem quer começar a contar um pouquinho sobre quando leu, como é que foi, a mensagem que passou, o aprendizado? Acho que a Marciana foi a primeira, né, que leu. De nós, né? Acho que ela foi a primeira. Chorei, Marciana, já fiquei foi a primeira. emocionada, fiquei muito feliz, que realmente, assim, parece que é um filho ali que está nascendo, né? E é uma... A Marciana acompanha a minha história, a minha trajetória, Um né, Marciana? pouco, assim, não é muitos anos que a gente está junto, mas são descobertas a cada dia. E é Sim. interessante que eu estava te ouvindo, passa um filme na cabeça da gente, né? São decisões que a gente faz na vida. Uhum. Nessa caminhada, a gente começa. Eu sempre falo isso para as pessoas ao meu redor, eu faço muito isso comigo. Se questiona. Se É, questione todos os dias. Por é, que a minha vida está desse jeito? Quando eu conheci a Ana Paula, que eu conhecia a sistêmica, foi através de muito questionamento que eu fazia com Deus. Senhor, a sua palavra fala isso, por que eu estou vivendo de outra forma? Pois a tua palavra fala de um jeito, mas está de outra. Então, uau. são questões que a gente vai levantando e questões da vida, do dia a dia. E quando eu conheci a Ana Paula, que foi através dos workshops, aquilo ali vai te despertando. Por isso que é uma caminhada muito bonita. E Sim. aquilo vai te trazendo respostas no dia a dia. Fala, olha, na palavra fala assim, assim, assado, mas é por isso, por isso, por isso. E são descobertas, cada um nas suas descobertas, cada um na sua intimidade ali, na sua história, na sua essência. E algo que a Ana Paula sempre traz para a gente, traz no livro, é a importância da gente se conhecer. É, Conhecer a nossa história. é. Isso faz muita diferença. Uau, que Quem foi lindo. meus pais, quem foi meus avós, como que foi a história deles. E isso tudo reflete na minha caminhada. Eu falo, opa, peraí, eu posso fazer um pouquinho diferente. E Uhum. reconhecendo e olhando para a história ali da vovó, do vovô, das titias, do Uhum. papai, da mamãe. Foi difícil, foi em outro contexto, mas agora não precisa ser tão pesado. E Uhum. quando eu decidi me aprofundar um pouquinho mais nesse sistema, foi quando eu olhei e falei assim, peraí, eu posso, os meus filhos, os meus netos, pode ter uma vida um pouquinho mais leve, mas para isso eu preciso olhar para mim.
Eu preciso me curar. Uau. E a partir do momento que eu me curar, que eu olhar para dentro de mim, e continuo olhando, viu, gente? E cada dia é uma descoberta, cada dia é algo novo, cada dia é um desafio, mas são escolhas que a gente faz na vida. Eu escolho olhar de uma forma diferente. Pode ser leve, é desafiador, mas pode ser leve a caminhada. Não precisa ser pesada, não. E se você reforça isso muito com a gente, tem dia que eu lembro de você. Que às vezes tá pesado, eu falo, gente, a Ana Paula fala que pode ser leve, e pode. Aí eu começo a trabalhar um pouquinho comigo, falando, peraí, vamos olhar de uma outra forma. Pode ser leve, não precisa ser pesado, não. E assim a Ai, gente vai caminhando, né? sim. Que linda, Marciana! Que orgulho! Ai, é isso mesmo, porque é para ser leve, nem sempre é fácil, lembra que eu falo? Não, Não é que é fácil, não. mas pode ser leve. Agora, o que torna peso? E a gente não tem consciência disso, né? É que a gente muitas vezes, como a Marciana falou, nós estamos fora de lugar no nosso sistema familiar. A gente está carregando dores que não são nossas. Lembra que eu falei que nós somos seres conectados? Então a gente não tem eu não tinha essa consciência. Eu tinha dó da minha mãe e raiva do meu pai. A consequência disso, uma filha totalmente em desordem, que não tinha força de vida, sabe, de prosperar, de crescer, de expandir na própria vida. Porque eu estava bloqueando duas forças de vida, que era meu pai e minha mãe, por sair de ordem no meu sistema. Eu sabia disso? Não sabia. Né? Então é o que a Marciana falou. Muitas vezes a vida tá pesada, não tá leve, por conta disso. Né? Eu tô aqui com as emoções ainda presas nas minhas memórias ancestrais, nas minhas posturas com pai e mãe. Né? E quando a sistêmica não me deu essa consciência e nos deu, como você falou, a vida pode ser. Eu falo, peraí, deixa eu voltar pro meu lugar, deixa eu devolver para cada um que é de cada um, e aí eu posso seguir diferente. Tá, aumenta, Rita, o som tá baixo, alguém mais tá com som baixo aí? Estamos com eco, som baixo. Mas é isso eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Bem-vinda. Aumenta aí, Rita, um pouquinho o seu som. Seja bem-vinda. E aí, Marciana, que lindo, né? E foi isso que te despertou também no livro? Além da sua trajetória Sim, toda? e algo que tem, assim, eu tenho questionado, como é forte a questão da lealdade. É. Como isso aí, às vezes, nos puxa, e eu tenho tentado romper a cada dia. A lealdade familiar é muito forte, né? O pertencimento. A gente dá um passinho para fora e tem aquela coisa, não, mas espera aí, você pertence, você tem que voltar. E são esses desafios dos dia a dia, que a gente vai rompendo, vai procurando ter novas experiências. Sim. É esse fazer um pouquinho diferente. Sim. Né? É um trabalhar, é uma caminhada. Sim. Não tem como. Não tem. E uma caminhada consciente. Sim. Né? A gente precisa. O primeiro passo é eu tomar consciência, né, Marciana? E é isso, somos mais leais que livres. Porque a gente tem uma necessidade de pertencimento, né? A necessidade de pertencer ao nosso clã, ao nosso grupo. Então, cada vez mais, se eu não tenho consciência, o meu inconsciente vai dominar. Meu inconsciente dominando, o que eu faço? Fico aqui repetindo. Fica no lugar. Fico sendo leal. Fico repetindo. Mas quem está comandando? O inconsciente. E aí, a partir do momento que a gente traz para a consciência o que está me impedindo, por exemplo, de ter um relacionamento saudável, né? De ter um trabalho próspero, de ter saúde, isso reverbera em todas as áreas da nossa vida, né? A partir do momento que eu tomo consciência, a gente pode caminhar diferente. E aí, só trazendo um pouquinho no meu caso, como eu falei da morte da minha mãe, infelizmente eu despertei pela dor. Uma dor muito grande. E, gente, foi tão interessante, assim, no sentido de que eu ter consciência depois disso, como eu vivia no automático antes da minha mãe falecer. Como eu vivia no inconsciente. Gente, eu era totalmente inconsciente. Então parecia aquela pessoa assim, topeira, que só achava que a vida era daquele jeito, sabe? Sempre na dificuldade, sempre no peso, sempre nas brigas, eu vivia assim. E aí, com a perda dela, foi que eu falei, caraca, velho, e agora? Né? Mas, de uma certa forma, por um outro lado, foi onde me despertou.
Vai falar, peraí, bora lá. Bora lá depois dessa puxada de tapete, né? E que hoje eu entendo, gente, né? Claro que superei, tem 12 anos, sente falta, mas né, eu sei que mamãe tá aqui dentro de mim, né? Eu não falo hoje com dor, com saudade sim, mas com dor não, porque eu sei que ela tá feliz onde ela estiver, vendo que a filha, né, continuou e ela tá viva dentro de mim. Ela tá viva, ela continua viva. Agora a postura e as memórias que eu alimento que são diferentes, que faz com que a minha vida flua também, fluiu também, mesmo depois dela ter morrido. Mas a gente não precisa, uma lição grande que eu deixo, e que eu acho que eu falo isso no livro, não precisa acordar pela dor, viu? Fica doente, perde alguém que ama, que mais? Deus me livre, uma mãe, um pai, um filho, perde alguém assim, aí eu vou acordar. Não precisa despertar pela dor, né? Então a gente tem a oportunidade de acordar, despertar e buscar ajuda mesmo. Tá, a vida tá fluindo, mas pode fluir mais. Bora mais um pouquinho, bora buscar, né? Por terapia, por mentorias, por aulas, por constelação, por tudo que faz com que a gente amplie essa consciência. Pelo menos é o que fez pra mim, né? E sair das lealdades, né, Marciana? É verdade. E vai rompendo, né? Rompendo. Vai rompendo, vai rompendo. Às vezes a pessoa desenvolve um câncer, desenvolve uma doença. Não precisa, né, gente? Não precisa. A gente pode Não despertar. precisa chegar ao extremo, né? É isso. A gente Exato. precisa chegar lá ao extremo, para, vamos dizer, chegar ao fundo do poço para bater lá para depois subir, né? A tomada de consciência nos ajuda nisso, né? Nos ajuda muito a não precisar passar pela dor, né? Fazer com amor, né? Dizem que tem dois caminhos, é pelo amor ou pela dor, né? Então vamos escolher o amor, não que vai ser fácil, mas com amor se torna mais leve, né? Leve. Exatamente, Alano. E aí, a Marciana falando que. Olha que interessante, gente. E eu acho que a Laís já falou também uma vez, tem a mesma visão. Ela teve respostas através da sistêmica, respostas de Deus. Sei que isso aqui pode trazer uma polêmicazinha, mas vamos despertar consciência para isso também. Né? Sair dos preconceitos. Ai, que constelação não é de Deus, que constelação é de religião, e não sei o que, não sei o que. Não, tudo que evolui, a nossa consciência evolui emocionalmente, evolui espiritualmente. E como é que a gente, né? E outra coisa que eu trouxe no e-book foi o que impedia de eu viver, ter minha conexão maior com Deus, com a minha centelha divina, com a minha leveza, com a minha alegria, com o amor, com paz, eram os traumas familiares que eu carregava. É muito doido, né? E a gente não pensa nisso, não. Por isso que as respostas vêm quando eu vou me curando sistemicamente, porque eu vou me limpando. A partir do momento que eu vou limpando, eu vou, né, trazendo nova consciência, novas emoções, novas memórias, eu vou me conectando mais com Deus, que é um único, que é um Deus de amor, eu vou me conectando com o amor que flui. Óbvio que eu me conecto mais com Deus. Óbvio que essa resposta vem mais. Né? Porque eu tô com uma consciência diferente. Ana, eu digo, igual você, a consciência, eu vejo, igual você falou, foi limpando, eu vejo como se a gente tivesse aquela vidraça, né, suja, e a gente vai limpando cada hora uma área da vidraça, até que a gente consegue limpar o vidro todo e conseguir ver lá fora sem essas manchas, sem esses, né, travamentos, a gente ter a clareza do que está acontecendo. E aí a gente vai colocando cada coisa no seu lugar, né? O que era do papai vai ficar com ele, o que era da mamãe é ali, o que era da vovó, o que era de fulano. E aí a gente vai tomando somente o que é nosso. E aí vai se tornando mais leve. Quando a gente vai limpando, né? Vamos colocar pra gente que usa óculos aqui, né? A gente vai limpando a lente. Opa, agora eu tô vendo todo, agora tá certo, né? Então essa tomada de consciência, eu vejo muito isso. É como se a gente estivesse limpando a lente com tudo que a gente foi carregando, todos os conceitos, né, não só familiares, mas de tudo que está em nossa volta da sociedade, e a gente vai limpando, tendo a consciência, opa, não, isso aqui é de fulano, eu não vou carregar mais comigo, vai ficar lá. Muito obrigado até aqui, mas agora eu vou seguir. Então, acho que isso foi muito bacana, né, e o seu livro, você narrando a sua história, e eu também te conheço há muito tempo, é notória essa transformação, né. Então, a gente vai percebendo que
o quanto, né, você foi evoluindo, e foi exatamente a partir dessa tomada de consciência. E que esse registro seu sirva exatamente para muitos que não precisar chegar ao ponto da dor, ao extremo, para tomar a mudança. Né? Que a gente possa começar nossa caminhada a qualquer momento, depende da gente decidir. Ninguém vai mudar ninguém. Eu sempre já falava isso e através da consciência sistêmica só me confirmou. Ninguém muda ninguém. A pessoa que tem que decidir fazer alguma mudança. E isso também nos traz alívio para nós. Para não tentar lá ficar forçando alguém, tem que ser assim, ou tem que ser assado, ou se a pessoa quer, então me desculpe. Então fique com isso, mas isso é seu. Eu não, daqui para frente eu não posso te ajudar. Isso me ajudou muito também. Foi libertador essa consciência. Porque, Alano, obrigada aí, nossa, fantástico. Nós nos conhecemos tem muitos anos, né? Nós crescemos todos juntos e obrigada mesmo. E eu falo pelo resultado mesmo que eu vejo, né, na minha vida, na sistêmica. Mas esse pensamento, essa consciência sistêmica que a gente não muda o outro, né? A gente contribui, mas não muda, sai da postura de salvador, né? A gente sai da postura de salvador, porque é muito frustrante você querer que o outro mude e o outro quer ficar no lugar dele, ou você tá lá querendo levar a pessoa, vamos, e a pessoa não quer ir. E aí muitas vezes você gasta uma energia grande ali, né? Porque muitas vezes a gente entra nesse papel como eu entrei, porque como eu tinha dó da minha mãe, eu ia ter dó. Se você tem dó da mãe, você atrai pessoas onde, né, você vai querer salvar, inconscientemente querendo salvar a mãe. Então a gente entra nesse papel de salvadora. Por isso que a postura de dó é a pior que existe. Eu fui ter consciência com a sistêmica. Então é muito libertador quando você fala, peraí, vou plantar a semente aqui, mas ele vai se tornar um solo fértil e vai adubar, e esse processo depende dele. A gente vai lançar sementes. A gente pode contribuir, mas a mudança realmente, a evolução, ela é muito individual. E a gente sai do papel do salvador. Porque a gente sabe, a minha parte eu faço, eu deixo com o outro que é do outro. E isso, gente, dentro de um relacionamento amoroso é fundamental, né? Dentro de um relacionamento amoroso também isso é fundamental, porque eu fico com o meu, deixo você com o seu. A gente se encontra aqui, vai trocando no que pode, né? Na parte do que eu tenho de melhor e recebo o que eu tenho de melhor, mas eu não entro nessa postura de eu tenho que tirar ele desse lugar que ele está se colocando, dessa consciência que ele... Porque isso adoece. Aí a gente entra no amor que adoece, não no amor que cura, né? Mas aí a gente vai ver a raiz, qual que é? Muitas vezes a gente estava lá atrás, com dó de mãe, com dó de pai, com alguma crença lá de que eu posso, né? Vou poder mudar minha mãe, mudar meu pai, salvar. Aí a gente faz isso nas nossas relações. E é libertador, Alano, isso que você trouxe, né? E o livro traz essa consciência. E o Alano falou outra coisa. Gente, falando do e-book, no link na minha bio, viu? Pessoal, aqui no link na minha bio, se você vai lá, tá o chamado para confiar novamente. Você clica lá e pode adquirir o e-book. Como o Alano falou, reforçou, não precisa passar pela dor. Com esse livro você já tem consciência. Com o e-book a gente já tem consciência, como eles estão trazendo aqui. E já vai tomar uma consciência, já vai mudar a postura e já vai caminhar diferente. E vai ter né, uma vida e relacionamentos muito mais leves. E mais livres. Que é o que a gente busca hoje, né, Alana? E bem isso. Saia da postura de salvador. Ou salvadoras. Porque nós não estamos aqui para salvar, não. Porque senão a gente adoece. Que lindo. Uma coisa bem interessante que o Alano falou, né, sobre as lentes, é que nós já temos essa lente, né? O inconsciente, a tradução ao pé da letra de in seria interno, né? Então Deus já plantou em nós. Não é que a gente precisa de buscar essa resposta lá fora, está dentro de nós. E uma parte do livro que me tocou muito foi quando fala que o amor próprio é a forma mais pura de honrar o Criador dentro de nós. Eu acredito que, de novo, né, juntando a religião, que fica bem polêmico quando a gente traz essa lente sistêmica, entender que se somos imagem e semelhança de Deus, posso me amar e me aproximar de quem Deus é. E tá tudo ok. Entender que existe, sim, resposta dentro de quem somos, porque quem somos é o Criador.
em si. Puríssimo Deus dentro de nós. E saber que a gente tem esse recurso. Eu acho que durante o nosso tempo junto teve um dia que falamos sobre conhecer a verdade, que é essa verdade que liberta, e às vezes a gente se refere à verdade que liberta como a Bíblia, mas o conhecer da sistêmica, né? E de que existe um lugar para cada um. E a hierarquia, entender que eu sou filha, que eu sou menor que a minha mãe, porque ela veio antes, sou menor que meu pai, e meu pai é forte, a minha mãe é forte. E essa história de lealdade, daí eu já olho pro cultural, né? Porque culturalmente a gente ouve muito falar de, é porque na minha família todo mundo é assim. Porque todas as mulheres são fortes. Porque todas as mulheres fizeram sozinhas. E entender que eu não preciso viver o mesmo que todas as mulheres. Não preciso ser leal, né? Com essa realidade. E, de novo, tudo nos leva de volta para quem Deus é. Amém. Isso. Tudo nos leva de volta. Que coisa linda, gente! Vocês têm que estar aqui mais, viu, Laís, Alane, Marciana? Vocês têm o dom da comunicação. Que coisa mais linda! Linda, linda, linda. E é isso. Tudo faz a gente querer, a gente precisa voltar para casa. Né? E a gente volta para casa, para o nosso corpo, para onde, né, Deus também está, que é aqui dentro de nós, né, Laís? E que lindo que você falou. E essa saída da cultura é difícil. Cultura forma consciência. Consciência forma padrão de comportamento. Né? E aí, muitas vezes, nós estamos aqui inseridos nessa cultura familiar e que impede a gente de acessar, muitas vezes, o melhor que Deus já deixou para nós. Porque a consciência espiritual, ela já está aqui disponível. Tudo já foi formado, tudo já foi criado. Né? E, Diana, e sobre também a lealdade, quando, de novo, referência do livro, que é referência bíblica, 1 Samuel 16:7, que o Senhor não nos vê como o homem vê. Isso quer dizer também que se eu não for leal com essas coisas que aconteceram na minha dinâmica familiar, tá tudo ok. Porque Deus não vê como o homem vê. Né? Não precisa de encaixar num padrão. As lealdades, elas acontecem porque a gente tem uma consciência, né? O Bert percebeu das consciências coletiva, a consciência pessoal, a consciência arcaica. E muitas vezes, para a gente se sentir pertencendo, por isso que cuidado com quem andas. Cuidado com o bando que tá andando aí. Cuidado com o que tá assistindo. Te direi quem tu és, mas é no sentido de cultura, da consciência arcaica, ela é mais forte que a nossa força de vontade. Então, o sistema, ele nos engole. Não adianta eu falar que eu vou ser uma pessoa tranquila se eu fico 24 horas vendo coisa ruim ou no ambiente de pessoas violentas ou em ambiente de pessoas agressivas, porque, né, para eu pertencer, eu vou aderir àqueles comportamentos. E é o que a gente faz, muitas vezes, inconsciente. O problema é esse. Né? Então, como a Laís falou, é uma cultura a gente achar que Deus também está no sofrimento, que honrar pai e mãe é eu repetir padrão. Como eu já atendi algumas pessoas falando, não, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, então eu tenho que estar junto com eles, eu tenho que repetir os mesmos padrões, que a vida é sofrer, que a gente está aqui para isso mesmo. Isso é tudo um padrão cultural, que está dentro de uma consciência coletiva, né? E que não precisa ser assim mesmo. Por quê? Porque nós estamos trazendo também, quando a gente fala de Deus aqui, né, gente, né, Laís, Marciana, a gente não traz religião. Constelação não se enquadra em nenhum quadro de religiosidade. Se a gente fosse pôr a constelação numa religiosidade, seria a gente estar falando assim, ó, só pode chover na Flórida. Por exemplo. Só pode ter chuva na Flórida, tá? No Brasil não pode chover. Não, a consciência arcaica, a consciência sistêmica funciona em todo. Né? Nós nascemos, pertencemos a vários sistemas, a vários clãs, a várias consciências, a vários padrões de comportamento. E a partir do momento que eu não tomo consciência, eu estou aqui reproduzindo. Se eu tomo consciência, eu mudo. E é isso que Deus quer. Deus foi uma pessoa que quebrou o sistema. Lembra de uma das aulas que eu falei assim, gente, Deus curava no sábado. E na época dele, fazer o sábado era sagrado.
Ai, gente, eu tô me aprofundando aqui, mas vamos lá. Deixa fluir. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem como é que eu sou. Sim. Como é que é a sistêmica comigo. Eu deixo no flow. Deus curou Eva no sábado e foi quase morto e apredejado por conta disso. Não podia fazer nada sábado. Sábado tinha que ser guardado. Então, foi um homem que foi além do sistema. Morreu, né? Mas morreu com honra e ressuscitou também. Mas entende? O que nós estamos aqui também é para fazer isso. Mas para isso precisa estar consciente do que eu estou repetindo. Por que eu estou repetindo? Da onde isso vem? Para eu fazer diferente. Aí, diante de uma situação que acontece, né? Por exemplo, diante de um dinheiro que eu sei que vou acabar com ele todo para pertencer à escassez, ou de uma briga de um relacionamento que eu vou começar agora para ficar solteira, né? Para continuar no padrão familiar, ou para ser uma mulher forte e vou continuar aqui tomando frente de tudo, eu vou começar a agir diferente. Opa, peraí, diante desse impulso, desse padrão emocional, não. Eu não vou agir mais assim. Peraí, deixa eu pensar antes, deixa eu raciocinar um pouco mais, deixa eu sair desse sistema emocional, sistema límbico, e trazer para as emoções. E aí a gente pode Postura, né, Paula? Postura. Postura. Aí nós mudamos e podemos viver o melhor de Deus, né? Eu falo o melhor que Ele já deixou para nós, acessar o DNA divino, que é um DNA de amor, de paz, de alegria. Não, para mim é amor, puro amor. Aí podemos, mas entrar nesse amor que flui. E aí, gente, sair dessa crença coletiva de que o sofrimento ele é algo... Como é que eu vou dizer, gente? Me ajuda aí. O sofrimento é algo... Purificador? Ah? Tem gente que acha que o sofrimento é purificador, é preciso passar pelo sofrimento para aquilo lá, para você melhorar. Tem gente que utiliza o sofrimento como símbolo de purificação. Eu já não vejo mais assim. Amém. Amém. Isso é sistêmico, isso é só uma lealdade familiar, viu? É. Isso é uma lealdade. Mas, Paulo, assim, eu vejo como tudo na vida, acho que não é só questão de sistema familiar. Tudo na vida, para mim, tudo no universo é formado por sistemas, são sistemas. Eu visualizo a vida dessa forma. Então, quando a gente está nessa lealdade, que seja do sistema familiar, no sistema político, sistema econômico, sistema no trabalho, sempre vai ter algum tipo de sistema que a gente vai entender. Por isso que, assim, aquele sistema que você pertence é que vai te dando a sua identidade. E quando a gente vai vendo que são, muitas vezes, padrões culturais repetitivos e que não agrega, não evolui, não edifica, é onde a gente tem que tomar essa consciência. Epa, nós estamos fazendo isso por quê? Para quê? Que benefício teremos com essas atitudes? Exato. Então, quando a gente toma essa consciência, seja em qual dos sistemas forem, familiar ou qualquer... Opa, por que nós estamos repetindo isso há tanto tempo dessa forma? Aí a gente começa, opa, peraí, vou mudar o leme para cá, todo mundo só sabe andar na Avenida X para chegar até o centro da cidade. Peraí, aí se eu for por aqui, por esse outro caminho, olha, chegamos mais rápido, opa, tem uma paisagem mais bonita por aqui, prefiro por aqui. Vocês preferem ir somente para essa avenida? Ok, mas tem um outro jeito aqui que vocês podem desfrutar melhor. Então, sempre quando me perguntam como é essa visão sistêmica, eu tento mostrar dessa forma. Porque, primeiramente, essa tomada de consciência, qual é a utilidade disso? Por que nós estamos repetindo algum padrão? Às vezes você chega numa empresa, numa indústria, está todo mundo lá. Vamos colocar antigamente, né? Hoje está tudo digitalizado, mas os documentos todo mundo carimbava assim. É daqui para direita. Mas por que? Não, é assim, sempre fizeram. Carimba da direita para a esquerda. Aí alguém vai lá da esquerda para a direita. Não pode. Não pode por quê? O resultado não foi o mesmo? Ou não foi mais fácil? Não foi mais leve? Não foi mais rápido? Porque a gente fica sempre repetindo padrões sem questionar. Não estou dizendo que a gente tem que ser subversivo, questionar de toda forma ou com raiva. Não. Opa, por que fazemos assim? Com qual objetivo?
Então, eu sempre encorajo as pessoas a pensarem desta forma. E assim é sistêmico. E principalmente em amor. É, Em amor. E aí, isso é excelente, porque a gente sai do automático. A gente sai das repetições, das lealdades. E interessante, Alano, isso, porque a gente pode fazer diferente, começando a criar novos hábitos diferentes mesmo, perguntando por que que eu tô agindo assim, por que que eu tô sentindo assim. Muitas vezes nós estamos sentindo coisas, gente, eu me questiono muito até hoje, principalmente dentro do meu relacionamento, do meu casamento. Às vezes eu tô sentindo coisas assim em relação ao outro, falei, mas por que que eu tô sentindo isso? E às vezes o sentimento não é meu, entre aspas. Eu falo assim, quando você tem um sentimento muito exagerado em relação a algo que está acontecendo, está muito além do seu contexto, por isso que a gente tem que estar muito presente e consciente, isso é sistêmico. O que é sistêmico? Eu posso ter dado esse sentimento da minha avó, da minha mãe, essa insegurança da minha mãe, ou de algo da minha história, eu estou trazendo esse sentimento para o meu relacionamento atual. Isso acontece muito, né? Por isso que a gente tem que entender, olhar e por que que eu tô sentindo isso, da onde que isso vem, se precisar, a gente, né, entra na terapia, na constelação e tudo, acessa isso mais profundo pra gente tomar a postura correta e seguir diferente. Né? Mas o mais lindo disso tudo é a gente ter ferramentas, né, para isso. E que nós precisamos despertar para isso também, gente. E uma outra questão, até que eu escrevi, tá aqui na página 18 do e-book. Olha só, o meu despertar, durante muitos anos, eu achei que o sofrimento era apenas uma fase. Algo que o tempo curaria, mas o tempo sozinho não cura. Ele apenas nos mostra o quanto estamos dispostos a olhar para dentro. Essa questão, gente, não, o tempo vai curar, as coisas magicamente vão mudar, também é querer continuar inconsciente. É ou não é? É ou não é? Não, se Deus vai vir, vai... Vai acontecer alguma coisa que vai tudo mudar, né? A gente tá sempre à espera, né, de algo externo, né? E o mais difícil é isso, né? É tomar a postura. Sem postura não há mudança. A gente sempre fica esperando que algo, alguma coisa externa vai fazer por nós. Então, quando a gente entende, né, o bom de não só na sua trajetória, né, vamos dizer, que é narrada no e-book, mas quando a gente estuda, se capacita, né, para esse autoconhecimento, a gente vai vendo, opa, não, isso aqui realmente é meu, sou eu que vou ter que mudar. Aí a gente também traz a corresponsabilidade, porque muitas vezes a gente quer só jogar, não, isso aqui é de fulano, é dele, eu sou assim por causa do papai, que sempre me ensinou assim, não sei o quê, e a gente quer jogar para eles, né? E às vezes é a gente que tem que falar, opa, é partir de mim, não será assim. Eu tenho essa consciência, mas muitas vezes esse pensamento coletivo nosso nos tende a automaticamente nos blindar no sentido da ignorância, de não, eu prefiro não entender, eu prefiro não saber, porque a partir do momento que eu sei, eu trago uma responsabilidade. Então eu vou ficar aqui na ignorância, é melhor não. A gente tende, eu falo isso por mim, e sei que acontece com muitos. Às vezes a gente tem esse instinto, vamos dizer, de proteção. Falei, não, porque se a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho a ferramenta, agora eu vou ter que fazer. Exatamente. E isso muda todo o jogo, do jogo chamado vida. Porque é muito lindo ter essa consciência também. Porque a partir do momento que eu tomo a responsabilidade da minha vida, para minha vida, né, para as minhas mãos, para minha consciência, eu posso mudar. Se a responsabilidade, se eu, né, minha vida acontece por responsabilidade de outras pessoas, então, pensa, tava todo mundo fadado a fracasso, a ruína, né? E não, isso é fantástico. Nesse sentido de autorresponsabilidade, né? O Décio chama autorresponsabilidade radical, que é onde tudo pode mudar. Então, e é sistêmica dar essa consciência, né? Peraí, eu sei que eu venho carregando essa história. Eu sei que eu venho carregando um monte de, né, padrões. Mas agora eu posso fazer diferente. E é uma escolha. É uma escolha. Por mais que o inconsciente domina, mas agora eu posso fazer diferente. Vocês lembram quando eu falei do inconsciente no livro? E que a criança, né? Nós, quando é criança, a gente não entende o mundo, a gente sente o mundo. E o que a gente vivenciou da mamãe e do papai, o que a gente vivenciou lá, trouxe um significado para nós. Trouxe um significado, né? Nos formou, nos moldou.
E muitas vezes a gente está aqui reproduzindo. Lembram? Né? E como é que vocês veem essa questão de influência de mãe e de pai na vida amorosa, por exemplo? Na vida, traz um pouquinho do conhecimento de vocês. É questão de mamãe e de papai. Ana, é muito forte essa questão. Eu falo assim, pelas minhas experiências mesmo. Só quando a gente decide, o Alan tá falando e encaixa dentro disso que você comentou. Eu decido sair da minha postura de vítima. E Uhum, quantas vezes eu tenho passado por esses momentos, que às vezes eu estou passando uma situação e falo, peraí, eu estou me colocando como vítima. E a criança, ela tem muito disso. uhum, Às vezes, dentro de alguma situação que a gente, como adulto, hoje está vivendo, não, é mais fácil eu ir lá pro colo da mamãe e do papai, é mais fácil eu me apegar ali às dores de papai e de mamãe ali, e eu olhar para minha criança e ficar no vitimismo. uhum, uhum. Só que hoje a gente é adulto, É, então a gente tem essa necessidade de olhar de uma outra forma, a partir do momento que a gente vai tomando essa consciência e falar, opa, peraí, eu não sou mais aquela criança uhum, que está lá presa lá nas dores da minha infância, presa ali com o papai, com a mamãe, ou de crenças, ou de coisas que a gente carrega. Mas eu olhar com aquilo ali de uma forma, aí é onde a gente toma essa força do papai e da mamãe. Olhar para aquilo ali de uma forma com amor e sair desse vitimismo. sim, De falar, não, hoje eu não sou criança mais, hoje eu tenho é, olhado de uma forma como adulto e hoje eu sou responsável pelos meus resultados. uau, E aí eu olho para esse lá para a questão de papai e de mamãe de uma forma diferente e eu tomo aquilo ali como força, uhum, não exato, como a coitadinha. sim, E aí é não, como eu vou olhar para essa situação. E não uhum, tem como. Isso é um trabalho de cura, de autocura. sim, Não tem como, porque a gente carrega essas dores, a gente carrega traumas de coisas que a gente viveu. Ah, é linda, maravilhoso? Não, não é não. uhum, Doeu. Tem dia uhum, que às vezes a gente aprende os exercícios sistêmicos, fala, olha para a mamãe, né? A gente mentaliza e fala aquilo ali doeu, aquilo ali foi assim ali. E aí a gente faz essa ressignificação e vê de uma forma diferente, vê de um e a gente toma aquilo ali como se fosse aquela dor, fala, não, isso aqui foi um ato de amor. E a gente uhum, passa a enxergar de uma forma diferente. E eu uhum, vejo que esse é um olhar de adulto e de autorresponsabilidade. Fala, não, uhum, hoje eu sou responsável pelos meus resultados. uhum, uhum. Mas eu olho lá para minha essência com gratidão e com amor. Uhum. E lindo isso, Marciana, porque quando a gente olha para as dores que vivenciamos com os nossos pais, sim, porque teve muita dor, porque Uhum. também eles não são perfeitos e não vão ser, né? Mas eu olho para isso e escolho, eu vou repetir essa dor ou eu vou mudar? É isso que você está trazendo, Exatamente. né? E aí a Exatamente. responsabilidade é minha. Peraí, eu vou continuar E sem reproduzindo a ausência da julgá-los, minha mãe, né? o abuso do meu pai, a violência, ou eu vou mudar isso dentro de mim e vou seguir diferente? Uhum. Aí a escolha é nossa, aí o olhar é nosso. Uhum. Aí é um olhar adulto, né? Muito E legal. a ideia também de que porque eles passaram, eu não preciso de passar. É, Sim. Não sim, tem como, né? Um pai e uma mãe ser fraco e passar por coisas que hoje você não precisa de passar, porque eles passaram. tem. Isso, a conta já foi paga. Isso aí, Laís, a conta já foi paga. E você vê dessa forma também, Laís, em relação à influência de pai e de mãe em nós, em relacionamento amoroso, em trabalho, em dinheiro, como é que você vê o vínculo com a mãe e com o pai? O relacionamento deles, né? Hoje eu vejo assim que o meu sucesso está alinhado com a minha habilidade de entender o meu relacionamento com os meus pais, entender a força que eu adquiro através deles, né? Uhum, Ser impulsionada, porque eu vejo o meu pai como um homem forte, como um homem que venceu, então eu também posso. Né? Eu não tô presa no ai, tadinho do meu pai, nossa, sofreu tanto, ai, que vida difícil.
Ah, não, meu pai é o cara. Porque meu pai é o cara, eu vou ir bem. Né? Uhum, E a minha mãe, que resiliência, que uhum, mulher, que, né? uhum, Que força eu adquiro, é, que oportunidade hoje eu tenho por enxergar ela dessa maneira. E outra coisa que eu nem sei se é tema, mas entender que quando um relacionamento de pai e mãe não dá certo, não deixou de ser meu pai, não deixou de ser minha mãe, uhum, deixou de ser um uhum, casal. uhum, Essa separação, ela é muito uhum, justa. uhum. Meu pai Sim, continua meu pai. Minha mãe continua sendo minha mãe. Eles são extraordinários. E aceitar, né? Aceitar o destino. sim, Gente, sim, como eu queria. Como é importante. Eu não posso arrepender do que eu não sabia antes, porque foi o que me trouxe ao hoje, mas o destino. Essa é a sim, história dele. Essa é a história dela. Essa é a minha história. O que eu faço com o que eu tenho nas minhas mãos? sim, sim, sim. Fantástico, Laís. E é igual falar que pai e mãe morreu e acabou. Não, tá vivo, né? Fisicamente não está, mas os pais continuam vivos dentro de nós. Então eles continuam vivos. Uhum. Continuam vivos dentro de mim. É a mesma coisa, pai e mãe não separam, homem e mulher sim. Pai e mãe não morrem. Por quê? Continuam vivos dentro de nós. Agora, qual que o que eu vou manter vivo deles? Essa é a pergunta. O que eu estou mantendo vivo? E mesmo eles ainda em vida, o que nós estamos mantendo vivo? Como a gente está mantendo vivo meu pai e minha mãe? Nosso pai e nossa mãe. Esse é o X da questão, né, Laís? E é isso. As dores fazem parte, as dificuldades fazem parte. A gente sabe que tem pais e mães com comportamentos muito adoecidos, às vezes narcísicos, agressivos, né? Mas o que eu continuo alimentando dentro de mim? Eu vou continuar alimentando esse padrão e, querendo ou não, gente, eu falo que é sistêmica. Eu falava muito isso, né, Marciana? Explica o famoso pagar-língua. Mas nós pagamos a língua. Quem aqui já pagou língua falando eu não vou ser igual minha mãe, eu não vou fazer igual meu pai? Né? Principalmente para quem tem filhos aí. Não vou fazer diferente. Uhum. Famoso pagar língua, mas nós pagamos a língua, gente. Não, porque meu pai é assim, assim, ó, que vem, nós estamos ou fazendo igual, ou atraindo alguém igual, ou pagam a língua do caramba. Mas por falta de consciência. E é o que a Laís falou, a gente não precisa estar aqui fazendo igual, mas precisamos entrar na postura correta. Uhum. E essa E postura. deixar com a pessoa o que é da pessoa, né? Eu deixo Sim, com você o que é sim, seu. sim, sim. E essa postura envolve muito, o Alano falou de limpar os óculos. Limpa os óculos, mas tem hora que você tem que trocar ele. Ou outra lente. Sabe? Desenvolver um novo olhar em relação à nossa história. E isso depende completamente da gente. Gente, isso tá, né, vocês querem matar nós ou querem amar nós agora? Depende completamente da gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, eu tô amando. Eu tô amando, estamos aqui no Flow. Alana, quer falar um pouquinho sobre pai e mãe? A influência disso para nós Sim, hoje? sim, bastante, né? Total, na verdade, né? Na sua história, né? Narra como essa influência, né? Também do relacionamento conjugal deles influenciou muito também nos seus relacionamentos, né? Sim. Amorosos, vamos dizer assim, né? E de fato, a gente, no convívio do dia a dia, a criança está sempre observando o comportamento do casal. E como vai observar como né, os pais estão se tratando, como que é o respeito de um com o outro, né? E isso influencia muito. Então, assim, para nós, homens, né? Então, que normalmente a cultura mais antiga, né? Era bem diferente, tinha que ser o garanhão e tal, e a mulher recatada, né? Graças a Deus essa mentalidade tem mudado, né? Essa consciência, né? Então, assim, mas influencia muito, sim, influencia. Porque, às vezes, quando vem de lares, né, de formas que essas referências não foram tão boas, ou realmente chegaram a se separar, muitas pessoas chegam, opa, eu não vou querer me relacionar com alguém para dar errado, igual os meus pais deram, ou assim, ou viver debaixo de humilhação, às vezes não necessariamente agressões físicas, né, mas psicológicas, verbalmente,
humilhações às vezes financeiras, né? Porque um detém mais o dinheiro. E tudo isso, sim, vai reverberar em nós, nas crianças. Então, essa visão é fundamental, né? Como que influencia. Agora, como a Laís falou agora há pouco, aconteceu. Foi a história que está aqui. Agora que eu tomei essa consciência, o que eu vou fazer com essa história? Eu não preciso ficar sofrendo, né? Ou falar, não, é assim mesmo, a família toda não casa, todo mundo é assim, separa e toda hora, vive brigando, é assim mesmo, é meu destino. Não, não é. Então, assim, influência existe, sim. A gente vai tanto por observação, né? Por campo morfogenético também tem as influências, mas conscientemente, a partir do momento que a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente pode determinar, a partir de mim, esse padrão não se repetirá. E farei diferente. E farei diferente. Fantástico, é bem isso. E eu quero só trazer uma consciência aqui também, gente, que a gente está falando, né? Que a gente pode mudar padrões, que estamos aqui para isso, dentro de uma nova consciência, uma nova postura, mas que existe uma caminhada também para isso, né? Porque a gente vem carregando muitas memórias inconscientes, muitos padrões inconscientes. E a gente precisa, assim, de uma direção, principalmente tratando questões familiares. A gente precisa de pessoas nos direcionando, né? E todos aqui, ó, todos terapeutas aqui, consteladores também. Precisa de ferramentas, a gente precisa para acessar esse inconsciente. Mas é lindo porque hoje a gente tem, e eu falo, é uma caminhada, é uma jornada. Eu acho lindo na história do Bert, quando ele fala que com 90 anos, o pai da constelação estava constelando, com 90 anos. Então, isso chama humildade. Humildade de falar assim, cara, por isso que, né, é claro que o processo evolutivo e através somente do autoconhecimento, eu não conheço outro caminho de mudança efetiva, senão através desse autoconhecimento, utilizando, né, essa filosofia sistêmica também, é uma evolução, e é claro que a gente vai tomando consciência, mudando a postura e caminhando diferente. Mas aí a gente caminha um pouquinho e de repente a gente esbarra em alguma crença, olha, ressignifica, caminha mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, caminha principalmente diferente. O problema é que tem pessoa que não sai do lugar. Tá a vida inteira da mesma forma, pensando da mesma forma, com os mesmos ditados, com o mesmo dizer, com o mesmo resultado, com o mesmo... Ah, e a síndrome da Gabriela, né? E não precisa ser assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu acho que esse preço é muito maior do que a gente pagar um preço da gente evoluir. E não, porque a gente, os benefícios não é só para nós, como eu falei, né? Isso reverbera no campo de todos. E é fantástico isso, e só trazendo aqui um pouco que eu coloquei no e-book, na página 25, ó, gente. O que a mãe representa para nós? Muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? A representatividade, a influência da mãe é total, assim. Nossa, eu falo que a mãe dá a vida e pode tirar, porque é muito grande a influência de vida mesmo, emocional e espiritual da nossa mãe. Mas como vida, e mãe é a base da vida. E olha só o que eu escrevi aqui, ó. A mãe é o nosso primeiro mundo. É pela relação com ela que desenvolvemos. Olha o que a gente desenvolve pela relação com a nossa mãe, gente. Seja bem-vinda, Juliana. Que a gente desenvolve pertencimento, essa necessidade, porque o pertencimento nos traz segurança. Se eu me sinto pertencendo, eu sou uma pessoa mais segura. Evita a depressão, tá? Pertencimento, me sentir pertencendo. E sentir pertencendo não é repetir, viu? Eu pertenço, mas eu posso fazer diferente. É eu me sentir, assim, numa força de que eu faço parte de algo. Isso traz força. Boa noite, boa noite. Mas eu não preciso repetir. Então, traz pertencimento, nutrição emocional, sensação de merecimento, capacidade de receber. Tem dificuldade de receber? Tem, Laís? Tem, Marciana? Nós mulheres? Tem, falando. Ver relação com mãe. Confiança básica na vida. E quando esse vínculo está ferido, surgem sinais como dificuldade de cuidar de si mesmo, sensação de carência constante, necessidade de aprovação. Ei, mas eu trabalhei isso em mim. Rapaz, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar.
Se os outros falassem alguma coisa, eu já prego na areia. Ah, então não sei se realmente é isso que eu tenho que fazer. É necessidade de aprovação. Vou contar para a pessoa aprovar para eu fazer. Nossa. Insegurança afetiva, dificuldade de florescer e problemas com autoimagem. Olha a influência da mãe, gente. Então, quando a gente está ferida emocionalmente lá com a nossa mãe, o que acontece? Isto. Deixa eu ver se eu vejo aqui com o pai. Aqui também. O pai é o mundo, né? É romper a força do pai. Vínculo com a mãe é A a força base. externa, né? É o externo, né? A mãe protege e o pai vai. Vai, tenha foco. A vínculo com a mãe, o pai é isso. O vínculo com o pai, direção, estrutura e movimento. O pai nos apresenta ao mundo. É isso aí, Alana. Bora. Bora. É com ele que aprendemos postura interna, posicionamento, senso de capacidade, merecimento profissional, dificuldade de aí, ó, cobrar, de falar, de posicionar, vem do pai. Coragem para seguir, limites saudáveis, direção e propósito. Isso vem da força do pai. Quando o vínculo com o pai é frágil ou ausente, aparece dificuldade de prosperar, medos irracionais, eu tenho medo que não existe, insegurança ao tomar decisões. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, pronto, lascou, sou eu. Tem que trabalhar meu pai eternamente. Insegurança ao tomar decisões, dificuldade de avançar, relações com homens que não ficam, autoexigência excessiva. Isso aqui tá na página 26 do e-book, gente. Olha que consciência. Resumindo tudo que a gente falou em relação a, né, também a influência. Então, tem a representatividade para nós, né? Da força do que cada um traz para nós. Então, é muito importante a gente curar as nossas raízes. Curar os nossos relacionamentos primários, né? A nossa origem, para a gente voltar a confiar, né? Tanto que o livro chama Chamado para Confiar Novamente. E a gente confia primeiro aonde? Na vida. E para a gente confiar na vida, a gente precisa confiar em quem? Em Deus. E para a gente confiar em Deus, a gente precisa curar as nossas, as nossas origens no sentido desses amores, muitas vezes distorcidos, né? Imagem, na verdade. A gente carrega imagens, tá? As imagens de amores distorcidos. E volto a repetir, não é que a gente não teve sentimento de humilhação, igual a Alan falou, sentimento de rejeição, muitas vezes abandono, ausência. Não é que a gente não tenha tido isso, mas agora eu tenho que transformar isso numa força que vai me fazer ser uma pessoa totalmente diferente. Então eu vou ter que dar o que eu não recebi, muitas vezes. Ou do que, né, eu recebi como dor, mas eu tenho que transformar isso em força. E não é continuando repetindo o padrão de abandono, ou continuando repetindo o padrão de abuso, ou de repetindo o padrão de humilhação. Não, pelo contrário. Mas, na postura correta e dentro de um processo e de uma caminhada, a gente consegue, né, gente? E ter uma vida muito mais leve. Boa noite, boa noite. Gente, tem tanta coisa que a gente poderia estar trazendo mais, né? Tipo, não é? Senão a gente ficaria até amanhã às 2 horas das nossas aulas. Mas se vocês quiserem, daqui uns 15 dias a gente pode voltar. Achei bem, bem válido. E fazer uma nova live. O que vocês acham? Muito Podemos, se organiza. Bora. Gente, querem falar alguma coisa pra gente aí finalizando? Trazer mais alguma pontuação, alguma coisa? Não, tem muita coisa, né? Tem muitos. Cada capítulo aqui, cada mergulho é um flash. Como diz aquela mulher lá da novela. Ana, eu vejo assim, a mãe, como essa força da mãe é uma nutrição pra gente, né? É como se a mãe ali, ela nutre a gente desses sentimentos todos pra gente ir pra vida. Que aí é a força do pai, pra gente ter esse foco, pra gente estar pronto pra desfrutar da vida. E assim, eu creio que a partir do momento que eu olho para mim, que eu vou me curando, que eu vou nessa caminhada, eu estou contribuindo com o mundo.
eu estou contribuindo com as pessoas ao meu redor, eu contribuo com todo mundo. Porque no meu sistema é como se alinha o meu sistema, eu vou para o meu lugar, deixo cada um ficar com o que é seu, e eu estou contribuindo para o universo. Então, é Com uma certeza. forma é o fluxo da vida. Eu É. creio que esse é o sentido do fluir da vida. Então, quando a gente olha para a gente, que a gente se cure, né, vai se curando, vai nessa caminhada, a vida vai fluindo para a gente, para quem está ao redor, para todo mundo, e a gente vai servindo. Que esse é o verdadeiro servir a vida, né? Ai, que lindo. E essa força vem da mamãe, Da essa mãe. nutrição da mamãe. É, é, E junto com o papai que nos impulsiona para é. desfrutar dessa coisa maravilhosa que eu falo que é a vida, que é o Ah, presente que a gente tem. amém. Coisa linda, Marciana. É o primeiro servir, né? Sim. Grandioso foi da nossa mãe por nós. Então a força do servir realmente vem dela. E precisamos estar nutridas emocionalmente. Então a segurança interna Uhum. né, vem da mãe. Quando eu tenho a confiança na vida, confiança em mim, Uhum. né? E eu preciso estar conectada com essa força que veio através. A Laís falou essa frase, e realmente, é uma frase que traz mais leveza, porque senão a gente parece que eu tô sugando da minha mãe, entende o que eu quero dizer? Né? É claro que vem dela, mas vem através dela também. Tem algo maior. Gente, Sim. se a gente for parar pra pensar, eu fico vendo a gestação, o nascimento, cara, se fosse pela força nossa, humana, Não ia, não. nossa, que isso? Não ia, não. Morria. No primeiro, não dá. Tem uma força maior dessa de gerar uma vida, não tem? A Tem. natureza divina é coisa mais maravilhosa e fantástica. Eu falo por uma gestação. Uma gestação, eu acho a coisa mais linda, né, Lana? Você acompanhou duas aí de Com sua esposa. certeza. Não é? Isso é uma força realmente divina, né? Vamos dizer, que Divina. Deus, vamos dizer, incumbiu a vocês, né, mulheres, né, as mães, vamos dizer assim, porque a mãe é exatamente isso, né, é o útero, é a proteção ali, né, e o homem, na hora Uhum. que, né, a mulher prepara, fala, tá aqui, agora a gente vai levar lá para fora, agora nós vamos enfrentar, quem vai estar ali segurando a bicicletinha atrás, agora tirou a rodinha, agora vai, você consegue sim, vai, né, e é isso que é o lindo, né? Isso que é o lindo. E a gente precisa, sim, tomar a força dos dois. Mesmo que algum deles possa ter sido ausente, né? Em alguns momentos. A gente Fisicamente. É. precisa tomar. A gente precisa. Porque é esse equilíbrio que a gente vai ter, né? Muitas vezes as pessoas falam muito assim, o menino lá foi criado só com a mãe, né? Então precisa de alguma referência masculina, ou a menina não teve o pai porque deixou a mãe logo cedo e tal, então ela não consegue se relacionar, enfim, isso é importante. Ou, sei lá, às vezes até a mãe possa ter morrido no parto, mas aí quando se toma essa coisa, poxa, a vida dela, a minha vida dependeu da dela. Olha que amor supremo, né? Vamos É. dizer assim. Então, quando a gente olha, até mesmo pelas falhas que eles tiveram, mas reconhecer que o principal, eles deram a vida para a gente, da forma que eles sabiam naquela época, com o conhecimento que tinha, com os recursos que tinham, que às vezes, né, eram escassos, mas eles cuidaram de alguma forma para que a gente esteja aqui hoje. Com Então, certeza. essa gratidão é essencial. Essa gratidão é essencial. O essencial, como diz o Bert, o essencial foi feito. Isso. Se nós estamos aqui respirando, é graças a ela. Gente, a Anne entrou aqui, eu não sei se ela ainda está aqui, se ela entrou e saiu. Coisa mais linda, ela me mandou um vídeo que ela mandou imprimir o livro, encadernou o livro. Gente, que coisa mais linda pra ela ler. Legal. Ela entrou aqui, não sei se ela ainda tá. Mas coisa mais linda ficou. Depois eu mando a foto pra vocês, o vídeo que ela me mandou. Obrigada, Que viu, bom. Anne? Que ela falou que ela gosta muito mais de físico. Futuramente. Ela gosta mais do físico e ela fez isso do livro. Coisa mais linda ficou. Muito lindo, muito lindo. Mas é bem isso, né? A vida foi feita. Então, o propósito de Deus se cumpriu através dos nossos pais. Então, nós estamos aqui respirando, nós estamos aqui, né, vivos e que a gente possa ter uma consciência de gratidão
Porque mesmo diante de tantos sacrifícios que eles fizeram também, né? E de tantas coisas boas também, né? Porque a nossa tendência às vezes é olhar só para o que foi ruim, mas teve tantas coisas bem, né? Que eles fizeram, então que a gente possa ser grato por estar aqui, a gratidão e honrá-los. E honrar eu preciso fazer algo bom da minha vida. Eu preciso ter sucesso se eles não tiveram, eu preciso ter prosperidade, eu preciso ter um relacionamento saudável, né? Eu preciso quebrar um padrão, fazendo diferente e tendo resultados diferentes na minha vida. E aí assim honramos eles, né? Volto a falar, diante de um processo, diante de uma caminhada, né? É claro que existem outras questões, que como a Alano falou, não é só a questão familiar, gente, questões de relacionamento anterior, né, que a gente viveu, às vezes, traumático, que a gente não conseguiu elaborar, interfere de ter, né, de às vezes não conseguir seguir, ter relacionamentos, né, outros relacionamentos. Tem N questões que a gente depois pode estar trazendo um pouquinho mais de consciência para vocês, né, para a gente poder realmente viver os projetos e planos de Deus, que é uma vida fluida, uma vida leve, uma vida feliz, uma vida próspera, e é voltar a confiar novamente na vida. Mas como eu falei, para voltar a confiar novamente na vida, tem que confiar em Deus. E para viver Deus, né? Para confiar em Deus, eu preciso estar curada. Nossa, isso dá uma responsabilidade, hein? Para a gente voltar a confiar em Deus, eu preciso curar esse amor que adoece e entrar na postura do amor que flui. Então, através dos nossos pais, nós recebemos a vida, através dos nossos avós, eles receberam, através dos bisavós, receberam, e aí tem um ser de luz, uma consciência espiritual lá atrás, né? Tudo guiando, direcionando, impulsionando, para que o fluxo, né, como a Laís falou, acho que foi o fluxo da vida, poder seguir, né, Marciana? E a gente poder viver o melhor dessa terra, até a gente poder E viver com leveza, né? Sim, com alegria. Gente, muito, muito obrigada. Amei fazer essa. Pena que o YouTube não tem jeito de fazer dessa forma, sabia? Que eu gosto de fazer live no YouTube. O YouTube é muito legal. Senão a gente, né, entrava no YouTube também. Mas eu vou ver se eu consigo baixar e jogar lá, porque o YouTube é muito bom. Mas vamos para as considerações pode copiar, finais. põe lá, vai ser bom. O YouTube também é bom compartilhar por lá. É muito bom, eu mando para vocês. E ó, vamos ver se daqui 15 dias a gente consegue fazer na quinta-feira, trazer um outro. Foi maravilhoso, Laís e Marciana, porque o Alan já falou. Parabéns. Ai, Parabéns. eu que agradeço. Muito obrigada. Fantástico. Amei, Alano, muito obrigada a participação de vocês. Eu falo porque foi a primeira vez, né? E ó, primeira de muitas, viu? Amém. De muitas, Tamo juntos. Tamo juntas. Mas as duas, ó, agora, bora. Vocês falam muito bem, viu? O dom da comunicação também tá aí, né, Alano? Fantástico. Fantástico. Todos explanaram muito bem, foi excelente. Todas nós, parabéns, parabéns. Considerações finais? Gratidão, gratidão por tudo. E assim, olha a nossa professora, né? Né, Laís? Eu ia falar, a Ana é a árvore e a gente é o fruto. Né? Gratidão a todos que estão aqui na live, viu? A palavra de Deus fala que a gente precisa dar honra a quem merece honra, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. A gente é fruto de um trabalho que você vem traçando há muitos anos, né? Isso não começou hoje, isso não começou agora. E é isso, eu louvo a Deus pela sua vida e espero caminhar muito ainda, muito do seu lado, porque não tem como não aprender de você. Amém, obrigada, gente, que honra, Com certeza. Que honra. Foi um transbordo muito bom. Desculpa, Alana, eu falei pra ela já tem um bom tempo, eu falei, você não larga minha mão, não. Tamo junto, vamos continuar. Vamos, largo não, gente. E assim, não largo, mas tô empurrando. Vamos, nós estamos juntos, mas vocês bora todo mundo crescer. Esse é o propósito de Deus, né? Eu acho multiplicar. A esperança para mim é que se você é a árvore e nós somos os frutos, que as sementes caiam.
e germinem. Amém. Amém. Em Amém. nome de Sim, Jesus. é. Amém. 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 Que lindo. Sim, Obrigada, é. gente. Mas é de vocês. Misericórdia. Quem tira o tempo, quem dedica, quem estuda, quem... Eu planto a semente, vocês são solo fértil e faz essa semente aí, né? Passar pelo processo de vocês. É lindo o processo de vocês. Passar pelo processo, cuidar dessa semente, regar essa semente e poder dar frutos diferentes. Parabéns para vocês. Glória a Deus pelo processo de cada um. Coisa mais linda de ver. E dando fruto agora Bom, aqui. Amém. Alano, pode falar. multipliquemos. Não, é isso, né? É bom estarmos juntos aí, né? Realmente essa semente foi plantada em nós, está aí frutificando, crescendo, e lógico, a gente sempre buscar mais, né? Como o Bert mesmo, seja aos 90 e tantos anos, mas a gente nunca vai saber tudo, a gente tem que ter realmente essa humildade de saber que nós estamos em eterno crescimento, a gente tem que estar sempre buscando mais. E o que a gente sabe, eu entendo que é dever passar para frente, né? Conhecimento retido, né? Não adianta. O conhecimento tem que ser multiplicado, tem que fluir, tem que passar para frente. Somente quando a gente flui, passa o que a gente já tem, a gente sobe esse degrau de receber algo mais, né? Senão a gente estagniza, né? A gente não pode ser represa, a gente tem que ser rio. Então, esse fluir do conhecimento e essa visão sistêmica, de fato, que somos todos um, somos de fato todos interligados, não é por acaso que nós nos encontramos, que nós nos capacitamos juntos, que estamos aqui agora e reencontraremos em outros momentos e de repente vão chegando mais pessoas, vão nos conectando. Tudo é sistêmico e que a gente possa fazer isso para melhorar a vida de todos nós. Amém. Coisa mais linda. E olha, em Salmo 139:14, que está no capítulo 4 do amor próprio do e-book, segundo o coração de Deus, a gente colocou esse versículo aqui. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, que cada um de nós já reconheça que a gente vai sempre louvar a Deus porque Ele já fez a gente de modo especial e admirável. Como a Laís falou, Deus não vê a gente da forma que a gente vê. Deus não julga a gente da forma que a gente julga de modo algum. Pensa, você vai estar lá preocupado com o cajado, como muita gente pensa, julgando e condenando de jeito nenhum. E Ele já fez a gente de modo especial, admirável. A gente que precisa acessar isso, sabe? A gente que precisa acessar. E dentro dessa caminhada, dessas curas, cada vez mais como eu acessei, né, o meu amor próprio, né, e aí cumprindo o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então só tem como a gente amar verdadeiramente a próxima amando a nós. E amando a nós, ama a Deus em primeiro lugar. E para amar a Deus, eu preciso amar a mim. Olha aqui, né? E eu preciso me curar, me limpar, me libertar para acessar o amor. Porque todos nós carregamos a essência de Deus, que é a essência do amor. E aí entrar nesse amor que vai transbordar, como vocês fizeram aqui hoje, como nós fizemos aqui hoje. Mas saiba que vocês sempre são. Né? Deus já fez a gente de modo especial e admirável, sempre, para cumprir o propósito dele, o chamado que ele tem para cada um de vocês. Por isso que eu falei, gente, vou chamá-los, né? E vamos continuar. 15 dias a gente volta na quinta-feira, a gente vê um outro tema aqui dentro do livro, porque foi fantástico. E é isso, eu gosto muito também da parábola dos talentos, né? Não podemos enterrar. Aquele que enterrou. E o que multiplicou, transbordou. E todos nós temos esse talento e saiba que vocês são muito especiais. E admiráveis aos meus olhos e aos olhos de Deus. Muito obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada, gente. É muito bom ver os frutos. Nossa, eu fico emocionada e encantada e mais feliz de ver vocês dando frutos. Dando novos frutos. E muitos frutos positivos. Beijo, gente. Muito obrigada. Só lembrando que se você não adquiriu ainda o e-book, corre aqui no link na minha bio. Gente, tá aqui no link na minha bio. Você corre para o chamado para confiar novamente, esse e-book, que através dessa leitura, tenho certeza que você vai ser transformada, como transformou a nós, né? Me deu mais consciência. Olha que eu já tô na minha caminhada, mas foram novas sementes plantadas dentro de mim, dentro de cada um de nós, através também desse e-book. Então vai, adquira, não espere chegar,
na dor ou permanecer no sofrimento, não. Para você mudar. Mude agora, tome sua decisão. Se for o seu chamado, adquira. Depois vem com a gente juntar também para estar com a gente dando seu testemunho, seu depoimento nas nossas próximas lives, que com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas, como edificou a nossa, né? E que você seja a próxima pessoa aí a ser abençoada. Mas tem que fazer a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Como eu falei para eles, cada um aqui fez a parte. De estar adquirindo, de estar lendo, de estar colocando em prática também. E a gente vai aprofundando aí a nossa jornada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Gratidão. Amo vocês. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.